para viver esse novo tempo, você vai precisar exercer a sua fé. Olha aqui, por favor, serei bem breve na ministração. Você está exatamente onde a sua fé te conduziu. Você é um resultado da sua fé. As suas decisões são pautadas na sua fé. Você é um reflexo da sua fé. E graças a Deus que você veio hoje edificar a sua fé. O que vai fazer com que você enxergue um futuro não é a quantidade de dinheiro que você tem, é a quantidade de fé que você possui. Porque muitas pessoas têm muito dinheiro, mas não fazem nada, só têm dinheiro. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas não realizam nada, não escrevem nada, não escrevem nenhuma história. Literalmente, pobres e enriquecidos. Mas eu conheço gente que não tem muito recurso, mas tem muita fé. E por causa da fé que possui, estão escrevendo uma linda história. E ao invés de então investir no seu dinheiro, invista na sua fé. Porque é a sua fé que te fará alcançar. É a sua fé que te fará conquistar. Não é o seu dinheiro que vai te conduzir a um lugar, mas é a sua fé. A fé sempre será maior do que o recurso. Você vê como o apóstolo Paulo tratava essa situação, que ele diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele não guardou o dinheiro, ele guardou a fé. E tem gente que está combati o bom combate, completei a carreira e guardei o dinheiro. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença na eternidade, até porque o caixão não tem gaveta e lá as ruas são de ouro. Mas a fé com que você vive aqui vai determinar a história que você vai escrever. Por favor, diga amém. E hoje nós vamos falar sobre requisitos para alcançar uma promessa de Deus, porque nós temos promessas. E eu vou dizer uma coisa: Deus tem coisas grandiosas para você nessa terra. Repito, Deus tem coisas grandiosas para você nessa terra. O diabo não gosta disso, mas eu vou falar: Deus tem coisas grandiosas para você nessa terra. Diga comigo: Deus tem coisas grandiosas preparadas para mim. Você pode fazer melhor, diga: Deus tem coisas grandiosas preparadas para mim. Fala novamente: Deus tem coisas grandiosas preparadas para mim. Se você crê, dê um aplauso a Jesus. Aplauda Jesus. Pastor, como eu sei que Deus tem coisas grandiosas? Porque você está vivo, você está respirando. Vou fazer um negócio aqui, ó. Pega o seu dedo agora, faz assim, faz assim, por favor, faz assim agora. Coloca ele debaixo do seu nariz. Se você está respirando, meu querido, tem gente que pensou que ia fazer um ato profético ou a campanha do dedo. Se você está respirando, é porque Deus tem algo com você. O dia que Deus não tiver nada com você, fica tranquilo, não precisa nem orar, Ele mesmo te recolhe. E não importa a sua idade, enquanto você estiver na terra, enquanto você estiver respirando, Deus tem algo com você. E eu não sei se você é também como eu quero viver o que Deus tem para mim. Mas não é um querer assim de, eu quero. É tudo que eu quero. Eu estou obstinado a viver o que Deus tem para mim. Tudo. Não, eu não quero deixar nada. Eu quero morrer vazio. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. E até quando eu for bem velhinho, eu vou falar: Deus, cadê as terras que o Senhor tem para que eu conquiste? Aleluia. Porque eu quero viver tudo. Tem gente que se contenta com o que tem, está esperando a morte chegar. Pastor, para mim tá bom. Deus tem coisas grandiosas preparadas para você. Primeiro requisito, diga comigo, o primeiro requisito é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro requisito para se conquistar alguma coisa é a fé, é acreditar, é crer. Eu estava escrevendo um livro, e para escrever um livro, e agora estou escrevendo mais um livro, e esse vai muito mais longe ainda. Estou lá escrevendo, uma hora vai ficar pronto, no tempo certo Deus vai preparar.
E eu estou lá escrevendo livro, no outro livro, porque escrever livro dá trabalho. Vocês acham que é fácil? Você tem que mandar para a redação, você tem que mandar para a transcrição, você tem que mandar para a correção, você tem que mandar para como é que é o nome do outro rapaz lá que faz a correção ortográfica, aí você tem que mandar para diagramação, aí você tem que mandar para segunda revisão, e um monte de coisa. E eu escrevi lá, Deus vai fazer. Aí o diagramador e o corretor ortográfico, sei lá o nome de tanta gente que a gente fala aí, ele me ligou. E um cara extremamente inteligente. Eu gosto de gente inteligente. Você gosta de gente inteligente? Eu gosto de gente inteligente. E ele era muito inteligente. Ele, senhor pastor, tudo bem? Eu disse, uma reunião online. Eu disse, tudo bem. Nós temos algumas correções para fazer aqui na sua... aí ele falou um nome assim que nem eu sabia que na sua... Não é na sua citação, na sua semântica. Aí eu falei, eu não sei quem é esse irmão, não congrega comigo. Essa irmã semântica aí é da Assembleia, eu acho que ela é daquela que usa saia. Aí ele falou, a semântica, não sei o que, está errado, nós temos que corrigir. Eu falei, o que nós temos que corrigir? Ele, o senhor escreveu aqui no capítulo tal que Deus vai fazer. Eu disse, e qual é o erro? Aí ele disse, você não pode escrever Deus vai fazer. Eu disse, por quê? Aí ele, porque isso não é teologicamente correto. Aí eu disse, me explique. Ele falou, porque você não pode dizer que Deus, você não pode afirmar que Deus vai fazer. E se Deus não fizer? Eu falei, querido, Deus vai fazer. Aí ele olhou, não, mas você não pode afirmar. Porque, e se Deus não fizer? Eu falei, se Deus não fizer, não é problema meu. Aí não, mas e quem comprar e adquirir e está escrito Deus vai, se Deus não fizer? Eu falei, não, mas Deus vai fazer. Aí, mas que prova você tem? Eu falei, a Bíblia diz que Deus vai fazer. Aí onde? Eu falei, a Bíblia diz que tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. E se creres, verás a glória de Deus. Deus vai fazer. Aí ele, não, mas isso é muito sério. Não estou colocando Deus na parede. Não sou daquele que diz, Deus, o Senhor tem que fazer. Não, Ele é Senhor dos senhores. Mas Ele deixou a sua palavra como base. E a palavra está dizendo, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Falei, aí se a pessoa comprar o livro e Deus não fizer, o problema é da fé dela, não da minha. Então cada um fica com a sua fé. E para mim Deus vai fazer. Eu não sei se você crê assim, Deus vai fazer, porque eu creio que Deus vai fazer. Agora se você vê, Deus pode, fica no pode, eu estou no que Ele vai. Amém? Alguém está aqui comigo, por favor? Primeiro requisito é a fé. Diga comigo, a fé. A fé é uma das coisas mais importantes que existe. Sem fé você não vai chegar a lugar nenhum. Sem fé você não conquista. Sem fé você não avança. Sem fé você não vence. A fé é uma das coisas mais importantes. Você está aqui por causa da fé. É a fé que te move. E ainda que você pense, pastor, eu tenho pouca fé. A Bíblia diz que mesmo que você tiver pouca, do tamanho do grão de mostarda, você pode fazer um monte, passar daqui a colar. Então mesmo pouco, a fé faz toda a diferença. Amém? Pois estamos aqui então entendidos sobre isso. Mas tem outra coisa aliada à fé, segundo a Bíblia, que faz a diferença. Chama-se perseverança. Diga comigo, perseverança. Tem aí o significado da palavra perseverança, qualidade de quem não desiste facilmente diante de uma dificuldade. Vou ler de novo. Qualidade de quem não desiste facilmente diante de uma dificuldade. Aí tem obstinado, insistente, constante. O que é a perseverança? É uma qualidade de quem não desiste facilmente. E eu vou te provar biblicamente que não é só fé, é perseverança. Porque nem tudo acontece só pela fé. Eu te provo isso. Estamos falando de uma transição, de um novo tempo que nós vamos viver. E cada um vai viver segundo aquilo que crê. Mas muitas pessoas não vão adentrar esse tempo porque apenas acreditam, não perseveram. É necessário crer e perseverar. Se você pegar a história de todos os homens de sucesso, e nós temos alguns aqui entre nós. Se você pegar a história de um homem de sucesso, com certeza um dos principais requisitos deste homem ou desta mulher é a perseverança. Em todas as áreas. Se você pega um atleta de alta performance, você vai ver que ele chegou naquele nível porque ele perseverou. Você pega um casamento, por exemplo, que estão casados há décadas juntos. Primeiro requisito é não separar, obviamente. Segundo requisito, talvez seja perseverança. E o que é perseverança? É a qualidade
de não desistir facilmente diante de uma dificuldade. Com certeza enfrentaram dificuldades, sim ou não? Se enfrentaram, mas estão juntos até hoje. Você pega um empresário com uma grande empresa, e você pergunta para ele qual é o segredo do sucesso. É um bom administrador, uma pessoa inteligente, mas você pergunta, por trás tem um requisito: perseverança. Porque ele enfrentou um mercado adverso, ele já enfrentou o governo do PT, do PC, do B, do PL, do PM, não sei nem tanto P, mas ele enfrentou tudo que é tipo de P e não quebrou. Por quê? Porque independente do P, ele perseverou. E a perseverança é uma chave. Tem gente que não chega porque não persevera. Hebreus capítulo 6, abra por favor a sua Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículo de número 11. Hebreus capítulo de número 6. Nós vamos ler juntos. Vamos ler na NVT, a nova versão transformadora. Olha o que diz a palavra: nosso desejo é que vocês continuem a mostrar a mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Versículo 12. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, herdarão as... Peraí. A Bíblia está dizendo, por causa da fé e perseverança alcançarão as... Então não adianta só crer, eu preciso perseverar. Não adianta dizer eu tenho fé. Mostre-me o quanto de fé você tem através da sua perseverança. A perseverança anda de mãos dadas com a fé. E se você crê que Deus tem algo grandioso para você, não basta apenas dizer que crê, você vai precisar perseverar. A qualidade daquele que não desiste facilmente. Bom, se a Bíblia está dizendo que nós vamos precisar de perseverança, e perseverança é a qualidade daquele que não desiste facilmente diante de uma dificuldade, significa dizer que nós teremos dificuldade. Se é preciso ter perseverança, e perseverança é não desistir diante de uma dificuldade, Deus está dizendo assim: eu vou lhe dar promessas, mas junto com as promessas eu lhe darei também dificuldades. Por quê, pastor? Aí é que está. Estou sentindo Deus aqui, está muito bom o ambiente. Por que Deus dá promessa e dá dificuldade junto? Deus poderia dar promessa e tirar a dificuldade. Por exemplo, você pega a história de alguns homens de Deus que tiveram promessas, como Noé. Deus dá uma promessa a Noé, e junto com a promessa vem uma dificuldade. Nunca choveu, é longe do mar, não tem matéria-prima, não tem uma mão de obra, não tem gente para ajudar, não tem nada, só tem um pregoeiro da justiça, uma madeira e um martelo. E Deus dizendo para ele: vai, Noé. Por que Deus não tira a dificuldade? Deus faz uma promessa a Abraão: você vai ser o pai de uma grande multidão. Por que Deus faz então com que ele espere muito tempo? Deus dá uma dificuldade. Qual a dificuldade? A mulher não pode engravidar. Deus dá uma promessa, mas ao mesmo tempo Deus dá uma dificuldade. Deus fala para Moisés: Moisés, você será o grande líder de Israel. Um homem é gago. Por que Deus dá uma promessa e dá uma dificuldade? Aí você começa a pensar: por que Deus não tira a dificuldade? Deus fala para José: José, tu serás governador do Egito. Aí Deus dá uma dificuldade, ele é preso, ele é injustiçado, ele é caluniado. Por que Deus faz isso? E Deus, quando escolhe alguém, Deus fala para Davi: tu serás rei. Ele coloca um Saul com uma lança para tentar atrapalhar a vida dele. O porquê que Deus dá uma promessa, faz uma promessa e coloca uma dificuldade? Ah, meu Deus, estou sentindo que Deus vai falar com você. Sabe por quê? Alguém quer saber? Porque são as dificuldades que te preparam para viver as promessas. E sem as dificuldades você não conseguirá alcançar as promessas. Ninguém aqui gosta de dificuldade. E se você gostar de dificuldade, eu vou orar por você no final do culto. Quem aqui gosta de uma dificuldade? Ninguém gosta de dificuldade, gente. Nós fazemos tudo o possível para simplificar e facilitar a nossa vida. Não é verdade? Vou fazer uma pergunta aqui. Mulher, seja sincera de todo o coração. Mulher, no universo feminino, qual mulher aqui tem um prazer de ficar 2 horas esfregando uma camiseta no tanque? A outra já falou: Deus me livre.
O que você prefere? Pega aquela mancha de café, aquela mancha de ketchup, coloca um Vênus, estou fazendo até propaganda, coloca dentro de uma máquina e faz assim, ó, e sai, minha querida. Depois de 2 horas Deus te dará a vitória. É assim ou você prefere um tanque? Qual mulher aqui que gosta de arear uma panela? Não, pastor, meu prazer é pegar um bombril, pastor, ficar ali assim, 2 horas, eu gosto. Não, irmão, coloca, tem gente que gosta, não vou mudar o exemplo. Mas as mulheres de hoje em dia, eu acho que essa nova geração preferem comprar o marido que sentir no coração. Acho que Deus está falando, hein, mulheres? Comprar uma máquina de lavar louça. Você pega aquela panela, coloca lá perto do botão, depois de 2 horas você volta que a vitória é sua. Está quentinha ainda a panela, aleluia. Porque nós não gostamos de dificuldade, mas são as dificuldades que nos preparam para as promessas. Deixa eu te explicar isso. Olha para mim, por favor, olha para mim aqui. Deus, não está errada a minha frase, é isso mesmo que eu vou dizer. Deus não está preparando algo para você. Preste atenção. Deus não está preparando uma promessa para você. Alguém está entendendo isso? Você está dizendo, o homem prega sobre fé e vai dizer que Deus não está. Não, Deus não está. Eu afirmo, Deus não está preparando uma promessa para você. Deus está preparando você para as promessas. É diferente. Quando Deus prepara e quando Deus te mostra, está tudo pronto. Está tudo pronto. Ele está esperando você chegar. Ninguém disse amém. Quando Deus prepara, está tudo pronto. Deus não é como os seres humanos da terra. Por exemplo, quer ver uma coisa? Deixa eu fazer um censo demográfico rápido aqui. Quem aqui é de São Paulo, como eu, sou paulista? Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Quem aqui é carioca? Carioca da Gema, Jesus. Eita, você levanta sambando. Quem aqui é baiano? Oxi, levanta logo, né? Ó, já faz logo assim, ó. Olha lá, o outro lá atrás falou, eu tô aqui, ó, oxi. Pernambucano, quem aqui é do norte e nordeste? Se eu falasse assim, seria seu pastor. Oh, que coisa linda, glória a Jesus. Lá nessas terras longínquas, não aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é diferente. Santa Catarina o povo é chique. Calma aí que eu estou falando sobre preparar algo. Santa Catarina, você é daqui, né, salmista? Você está gostando da minha pregação? Esqueceu até de tocar, né? Você é de São Paulo também. Lá em São Paulo, vamos falar só nós dois, esquece eles. Lá em São Paulo, como é que é? Você está em casa, do nada chega alguém. É ou não é? Ou vim almoçar na sua casa. Irmão, que alegria. E eles chegam em bando. E quando chega diz, rapaz, não comi nada, tô com a fome, vim aqui comer com você, cara, tava passando por aqui, aí você, que legal. E quando você abre a geladeira só tem um bife da granja, que é o ovo. Aí você olha e você fala, e agora? Aí o que você faz? Você chega no seu filho e fala assim, ó, filho, vai lá no açougue e pede meio quilo de bife. Fala que depois eu pago, mas vai logo. A criança sai que nem um bandido assim, ó. E volta carregando essa... Tá vendo? Deus está falando aqui, ó. Aí quando a criança volta, fala, mãe, não tinha bife, tinha isso. Cala a boca, menino. Não, que alegria te receber aqui. Não, tá tudo bem, a gente já ia almoçar mesmo. Que bom que você veio. Mentira, tudo mentira. Aí o que acontece? Você fica desconfortável, porque a pessoa chegou sem avisar. Aí você tem que fazer a mesa ali. Já aconteceu com você? Levanta a mão aí. Já aconteceu com você? Só aconteceu comigo? Nunca aconteceu com você? Eu vou aparecer na sua casa a qualquer hora dessa e vou dizer que estava com fome, 3 dias de jejum, quero ver o que você vai fazer. Eu vou dizer, gosto de peixe, gosto de salmão, gosto de isso, gosto daquilo, só para te complicar. O que eu estou querendo te dizer? Não sair da mensagem não. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que nós ficamos desconfortáveis quando alguém chega e nós não estamos preparados, mas Deus não é assim. A mesa está posta, Ele já preparou tudo, já está tudo pronto, até a empresa tem um nome, já está tudo certo, Ele só está esperando você chegar.
Só que aí tem um segredo: Ele vai trabalhar em você até você chegar, porque Ele vai te preparar para essas promessas. Por que o povo de Israel não entrou na terra prometida durante um tempo? Por quê? Preste atenção. A terra estava pronta, sim ou não? E por que o povo ficou dando voltas? Deus estava preparando a terra? E o povo aqui, dando voltas. Deus estava preparando a terra? A terra estava as sementes ainda estavam estava tudo pronto. E por que o povo não entrou? Porque o povo não estava pronto. As dificuldades nos preparam para vivermos as promessas. Então talvez você chegou aqui vivendo uma dificuldade. Aí você pensa assim: Deus, o porquê? O Senhor não me ama. Deus te ama muito. E é por isso que Ele permite dificuldades. E toda área que você está tendo alguma dificuldade, é porque existe uma grande promessa esperando por você lá. Você deveria dar um glória a Deus mais alto. Toda área que Deus está preparando você através das dificuldades, é porque Ele tem algo muito grande com você lá. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Faz sentido para alguém essa palavra? A Bíblia diz que Deus mostra. Olha aqui para mim, por favor. Josué e Moisés. Moisés é o líder. Josué estava ali submisso a Moisés, porque tem tempo para tudo. Tem tempo que você precisa servir alguém. Se você conseguir submeter a este tempo, você estará pronto para ser um líder lá na frente. Josué se submete. Moisés fala assim para 12 príncipes. Olha aqui, 12 príncipes. Sabe o que eram príncipes? Príncipes eram líderes, eram representantes. Você vai entender isso agora. Deus fala para Moisés: Moisés, diga aos representantes de cada tribo, eram 12, para que eles possam ir à terra e observar a terra. Eles vão. Quando eles chegam à terra, a Bíblia diz, temos um teólogo aqui, eles observam a terra. Josué capítulo 14 versículo 8 diz assim: mas eles fizeram derreter o coração do povo. Triste coisa é quando Deus levanta um líder dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro de uma família, e esse líder, ao invés de aquecer o coração do povo, ele derrete, trazendo diagnóstico de incredulidade. Deus, Ele tem mostrado, meu Deus, estou sentindo Deus aqui. Ele tem mostrado algumas coisas para nós. Só que ao invés de aquecer o coração da nossa família, dizendo: meu Deus, os próximos anos serão extraordinários, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos honrar, Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vai mudar o nosso cativeiro, nós estamos derretendo o coração das pessoas. Não sei o que será. Líderes que derretem o coração. Eu não sou alguém chamado para derreter o coração dos outros. Mas vem comigo no exemplo. Que tipo de pessoa você é? Que derrete ou que aquece o coração? Deixa eu te dar um exemplo, vem aqui, vou te mostrar uma coisa. Estou falando sobre duas pessoas, dois tipos. Vocês já vão subir pensando que eu vou terminar de pregar? Vou não, pode subir, mas eu vou pregar até mais meia hora. Eles estão me apressando. Ninguém gosta deles aqui, não é verdade? Viu? Ninguém gosta de vocês. Eu amo vocês, tá? Não deixa entrar no coração não, que vocês já estão curados. Olha aqui para mim, por favor. Jesus, eu estou falando de pessoas que aquecem e que derrete. Jesus, ele era uma espécie de líder, não somente religioso, mas também político, na cabeça de alguns. Deixa eu te provar isso. Nem todos acreditavam que Jesus era um líder religioso. Para muitos que andavam com Jesus, acreditavam que Jesus seria aquele que livraria Israel do opróbrio de Roma. Então eles acreditavam que Jesus diminuiria os impostos, e assim que Jesus assumisse o trono, porque ele sempre falava de um trono, ele sempre falava de um reino, e na cabeça deles o trono era literal, e que algum dia ele tiraria César do trono, e ele reinaria, e Roma seria extirpada. Na cabeça de alguns discípulos era assim, mas Jesus nunca disse que seria assim, mas eles tinham uma expectativa. De repente prendem Jesus, mas eles estão pensando assim: não, ele vai salvar a humanidade, ele falou que vai salvar. E na cabeça deles o salvar era literal, salvar de Roma.
Mas Jesus, ele é crucificado e Jesus morreu. Colocaram ele no túmulo. Logo os discípulos voltam, olha aqui para mim, chateados, cabisbaixo. Eles voltam para a cidade deles, cada um para a sua cidade. Eles estão no caminho, conversa de derrotado. E aí, você acreditou nessa história? Um falando para o outro. Mas de repente, quem encosta ao lado deles, andando lentamente? Jesus ressurreto. Jesus encosta ao lado deles. Por quê? Porque quando você está em depressão, quando você está triste, quando você está frustrado, Jesus sempre encosta ao seu lado. Preste atenção, Jesus sempre encosta ao seu lado. E Ele vai falar com você até você abrir o coração. Aí Jesus encosta ao lado deles. Os dois estão conversando. Aí Jesus fala assim para eles: ei, do que vocês estão conversando? Eles estavam tão frustrados que nem notaram a presença de Jesus. Porque tem gente que está tão chateada, mas tão frustrada, que não ouve a ninguém, nem a Deus. Ele se fechou para tudo. Ele está ofendido, ele não quer mais nada. Ele não ouve a voz de Deus, ele não ouve ninguém. Ele tem razão de tudo porque ele se decepcionou. Mas Jesus está aqui, e Ele está falando com você. Aí Jesus faz uma pergunta: vocês estão falando de quem? Um olha para o outro e diz assim: você não sabe? É um peregrino, você é um peregrino. Você não sabe o que está acontecendo? Mataram Jesus, um profeta, poderoso em obras. E continuaram caminhando. Aí Jesus quer um contato. Preste atenção, eu não perdi a mensagem. E de repente a Bíblia diz que Jesus faz como quem ia passar. Eu não sei o que Jesus fez, mas Ele faz como quem ia passar. Eu não sei se Ele fez assim, o caminho é longo, eu não sei, mas Ele fez como quem ia. Aí os dois falaram assim: entra. Aí Jesus: já que vocês insistem, aleluia, Jesus entrou. Irmãos, 2 homens morando fora há muito tempo. Eu não sei como é que estava aquela casa. Pão não tinha, devia ter uma farinha vencida. Eu não sei o que tinha naquela casa, porque homens, fica 15 horas fora de casa, é um terror. Imagina 15 dias. Aqueles homens estavam muito tempo, mas eles entraram na casa e eles estão preparando um pão. Olha aqui, Jesus está na casa. E de repente eles começam a falar: e você, nem precisa saber seu nome mesmo. E Jesus está ali, quietinho na mesa. Quem está entendendo, diga amém. Jesus está ali. De repente eles: olha, tem um pão aqui, vamos comer. Aí Jesus pega o pão. Aí antes Jesus fala assim: deixa eu dar graças. Aí quando Jesus levanta o pão, a Bíblia diz que eles lembraram do momento da ceia. Aí eles fizeram assim, os olhos deles se abriram. E quando um olha para o outro, Jesus desaparece. Um olha para o outro e olha o que eles falaram: porventura não aqueceu os nossos corações, não ardia os nossos corações quando Ele falava? Se lembre, os 2 espias foram e fizeram derreter o coração do povo, mas Jesus encostou ao lado deles e fez aquecer o coração deles. Eu não sei quem você mais se identifica, mas você não nasceu para fazer derreter o coração de ninguém. Você nasceu para aquecer o coração. Levante a sua mão. Você será um portador de boas notícias. Os ambientes que você chegar, você vai aquecer o coração das pessoas, dizendo: vai dar certo. Volte para Jerusalém, que lá é o lugar do cumprimento da promessa. Nós nascemos para aquecer corações e não para derreter corações. E se você crê nisso, dê um aplauso a Jesus. Ele está aqui. O interessante é que Josué e Caleb, a Bíblia diz que eles perseveraram em seguir ao Senhor. Leia Josué capítulo 14. Eles perseveraram em seguir Só os 2 vão tomar posse da terra. Sabe por quê? Porque perseveraram em seguir ao Senhor. Perseverar é a qualidade daquele que não desiste facilmente. E a Bíblia diz que 45 anos. Quanto tempo? Meu irmão, Deus tem um negócio com esse negócio de tempo. 45 anos eles esperaram. Por quê, pastor? Porque Deus trabalha conosco através do tempo. O tempo está passando e tem gente que está desesperado, e Deus não está desesperado. O tempo está passando e parece que nada vai acontecer, e Deus sabe que algo vai acontecer. O tempo e as dificuldades te preparam
para viver grandes promessas da parte de Deus. Abraão foi um homem que teve que esperar 25 anos. José teve que esperar 13 anos. Moisés teve que esperar 80 anos. Mas todos esses têm uma característica: enfrentaram dificuldade, mas perseveraram. Escute. Não se preocupe. Deus está no controle do tempo. Eu vou repetir isso. Deus está no controle do tempo. Mas tem tanta gente que já foi, eu não fui ainda. Deus está no controle do tempo. Não se apresse. Por favor. Não atropele processos. Respeite o tempo. Tem lugares que eu não estou pronto, então Deus não vai me colocar lá e ponto final. Deus não erra. Deus leva tempo para preparar um Abraão. Deus leva tempo para preparar um Moisés. Deus leva tempo para preparar um Davi. E nós pensamos que Deus vai fazer assim com a gente, estaremos prontos. Não, nós ainda não estamos prontos, porque se estivéssemos, as promessas já teriam se cumprido. Olha aqui, por favor. Eu vou contar uma história para você e eu vou encerrar. Havia um menininho que parecia que tinha um espírito simpliciano, agitado, TDAH elevado, era igual eu. E ele viu uma lagarta na árvore, tentando sair do casulo. E a lagarta na árvore tentando sair do casulo. E ele olhou. Eu vou imitar uma lagarta, mas não façam figurinhas. Minha esposa já fez assim. Ah, tá transmitindo, não pode. Obrigada, minha esposa. Minha esposa é toda polida, mas eu vou imitar a lagarta. Eu imagino aquela lagarta fazendo força para sair do casulo. E aquele menino olhando. E a ideia dele foi genial. Vou pegar uma faca, corte rápido Tramontina, e vou cortar o casulo, porque daí ela vai sair do casulo. E a lagarta lá. E de repente o menino pegou a faca e a lagarta caiu. E ele ficou, voa. A lagarta foi de um lado para o outro, e morreu. O menino entrou dentro de casa e falou, pai, a lagarta morreu. Papai, a lagarta morreu. O pai sentou ele no sofá e disse, filho, vem cá. O que você fez? Eu cortei a lagarta. Aí o pai falou, deixa eu te explicar uma coisa. Filho, ela nasceu para voar. Nasceu para se tornar uma borboleta e voar. Só que você não respeitou o tempo. Você quis acelerar o processo. E você abortou a missão. Filho, aprenda a respeitar o processo. Porque a força e a dificuldade que a lagarta tem para sair do casulo é exatamente o que ela precisa para que as suas asas cresçam e se desenvolvam. Você deveria ter dado um glória a Deus aí. E tem gente que não gosta das dificuldades e não entende as dificuldades. E nem sabe que são as dificuldades que te preparam para o amanhã, para que você possa voar. Aprenda que Deus está no controle de tudo. Se tem uma coisa que você precisa perseverar nas provações, a Bíblia diz que Jó foi provado na sua saúde. Difícil, né, irmãos? Ser provado na saúde. Ninguém gosta de ficar doente. Ninguém tem prazer em ir ao médico. É difícil. Tem que passar numa farmácia e gastar às vezes um dinheirinho que pesa no orçamento para poder. É um teste. Ninguém gosta de ser provado. Os amigos. Ninguém gosta de ser provado financeiramente. Mas a Bíblia diz que Jó perseverou. E a palavra de Deus diz que Jó olhou para o céu e disse: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Persevere nos projetos que Deus tem colocado no seu coração. Persevere. Às vezes Deus te mostra algumas coisas, você pensa assim que
É para você. Senão Deus não teria colocado no seu coração. É para você. Deus não teria te mostrado. É para você. Senão Deus não teria colocado isso no seu coração. Vou repetir. É para você. É para você. É para você. É para você. Se Ele mostrou, é para você. Mas Noé tinha dificuldade. Todo projeto de Deus tem dificuldade. Não existe projeto de Deus sem dificuldade. Não existe ministério sem dificuldade. Não existe empresa sem dificuldade. Não existe sucesso sem dificuldade. Não existe casamento feliz sem dificuldade. Tudo nós enfrentaremos dificuldade. Mas a perseverança é a qualidade daquele que não desiste facilmente diante de uma dificuldade. A dificuldade só deveria nos levar para um nível mais elevado. Então eu vou pegar essa dificuldade e eu vou entender: Deus está trabalhando em mim. Essa dificuldade pode ser uma ferramenta de Deus para Ele me moldar. Persevere em oração. Persevere em oração. A Bíblia diz que Ana queria ter um filho. Deus colocou no coração dela ter um filho. Ela poderia simplesmente dizer: eu acho que não é da vontade de Deus, esquecer aquele projeto. Mas sabe quando Deus começa a martelar no seu coração para fazer uma coisa? Sabe quando Deus começa a colocar um sentimento no seu coração? Aquela mulher só queria ser mãe. Ela poderia entrar no quarto e dizer assim: eu acho que eu não nasci para isso mesmo. Mas Deus colocou aquele desejo no coração daquela mulher. Ela orou. Leia o capítulo 1, você vai ver que ela não ora uma vez. E Ana continuou a orar. E Ana orou novamente, até que Deus cumpriu aquela promessa. Deus precisa preparar uma Ana para gerar um Samuel. E por isso Deus permite uma dificuldade. Alguém está entendendo? Em último lugar, a perseverança é um dos requisitos para a salvação. Ô pastor, como assim? Peraí, pastor. Salvação não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito na Bíblia, pastor. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo de número 13. Quem está dizendo é Jesus. Jesus fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se até Jesus disse que nós precisamos de perseverança, então por que não entender a voz de Deus? Qual é a área da sua vida que você está precisando perseverar um pouquinho mais? Você aprendeu hoje que as dificuldades te preparam, não te destroem, te preparam. Não te destrói, te preparam. Eu glorifico a Deus olhando para trás pelas dificuldades que enfrentei. E foram tantas. As dificuldades me moldaram para que eu pudesse chegar até aqui. E hoje, facilmente eu consigo vencer situações, porque lá atrás eu enfrentei dificuldades. Essa dificuldade não vai acabar com você. Ela veio preparar você. Curva a sua cabeça e faça assim com a sua mão. É necessário perseverar um pouquinho mais. Porque um dia toda perseverança será recompensada. Talvez você tenha grandiosas promessas de Deus, como você e a sua casa servirão ao Senhor. Talvez Deus tenha te mostrado um futuro tão extraordinário. E tudo que Deus está te dizendo é: persevera mais um pouco. Tira os olhos da dificuldade. Persevera mais um pouco. Essa dificuldade só está preparando você para viver as promessas. Talvez você não está entendendo nada. Está difícil, pastor. Perseverança é a qualidade daquele que não desiste facilmente diante de uma dificuldade. Por mais que você não entenda os caminhos do Senhor, vai chegar um dia que vai valer a pena. Deixa o Espírito Santo falar com você. Feche os seus olhos. Persevere um pouquinho mais.